Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Esta semana, claro, vamos fazer aqui a divisão dos jogos do fim de semana e por isso, como é quarta-feira, vamos ter também um convidado. Já me estão aqui a ver, eu já o vou apresentar. Antes de mais, falar de João Rodrigues e de João Pedro Loca, os meus dois comentadores de serviço para este programa. Joões, neste caso, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Deixem-se de Tangas. E depois o nosso convidado, Eduardo Moreira, treinador e comentador desportivo. Eduardo, muito obrigado por também teres tido a amabilidade de juntares a nós neste programa. É um gosto ter-te aqui em mais um programa, num podcast também do SAP. Eduardo, até começo precisamente por ti. Vamos ter três jogos, diria eu, interessantes para este fim de semana em relação aos três grandes portugueses. De um lado o Benfica, perceber agora sim como é que já estão a funcionar as dinâmicas com Nelson Veríssimo. Do outro lado, o Sporting com uma deslocação sempre complicada aos Açores. E o Futebol Clube do Porto, no meio deste caso meio caótico de casos positivos de Covid no Estoril, vai enfrentar o Estoril, que tem sido uma das agradáveis surpresas deste campeonato. Destes três jogos, qual é que é aquele que para já te desperta mais atenção de poder observar? Bom dia a todos e bom dia também àqueles que nos estão a ouvir e agradecer em primeiro lugar pelo vosso convite, é um prazer estar aqui. São três jogos muito diferentes e com expectativas, digamos, diferentes. Porquê? Porque nós temos um Santa Clara Sporting, que é verdade que o histórico de deslocações aos Açores normalmente é um campo difícil de jogar, mas este Santa Clara atualmente não é o Santa Clara que tem sido nos últimos anos e, portanto, é uma equipa que está a sofrer um processo de reestruturação, reformulação profundo, com algumas dificuldades e bastante instabilidade, e por isso creio que não é uma equipa neste momento que nós possamos dizer que acompanha o histórico recente de dificuldades ou de colocar dificuldades ou grandes dificuldades às equipas que desloquem aos Açores neste momento. Relativamente ao Sporting, tem algumas baixas, é verdade, ainda agora recentemente a questão do Gonçalo Inácio também ter acusado positivo à Covid, mas eu creio que este Sporting está num momento muito bom, respira confiança, está muito forte. A gestão que o Ruben tem feito do plantel, em termos de rotação de jogadores e de soluções para várias posições, tem dado garantias e com resultados, e portanto creio que o Sporting parte com grande favoritismo para este jogo nos Açores. E relativamente a esse jogo, creio que não haverá grandes dificuldades, mais ou menos para o Sporting, mas creio que sairá vencedor. Relativamente ao jogo do Estoril com o Futebol Clube do Porto, o Estoril é sabido também publicamente que tem bastantes casos de Covid, bastantes jogadores indisponíveis, já foi solicitado o adiamento ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, ao que eu sei, recusou esse adiamento. Aquilo que os regulamentos prevêem, segundo a última alteração que foi efetuada, terá que se apresentar com 13 jogadores. O Estoril tem a benesse de ter a equipa de sub-23 disponível para poder prestar esse auxílio. E portanto creio que também não haverá, a menos que continuem a existir mais casos de Covid até ao jogo, não haverá motivos para este não se realizar. Agora, naturalmente, será um jogo descaracterizado daquilo que tem sido. Esta equipa do Estoril vai aparecer naturalmente descaracterizada daquilo que tem sido habitualmente, e não será um jogo tão apelativo, digamos assim, porque a resposta o contraditório que o Estoril possa dar ao Futebol Clube do Porto não será o mesmo do que aquele que nós todos poderíamos esperar. E este Futebol Clube do Porto, por outro lado, tenho alguma curiosidade para perceber a resposta e a reação que, em princípio, Jesus Corona dará do lado direito da defesa, porque terá que ser lançado, visto que o Futebol Clube do Porto não tem grandes alternativas para essa posição neste momento. Tenho alguma expectativa para perceber como é que ele irá surgir.
o contexto acaba por beneficiar essa própria entrada do jogador que não tenha vindo a atravessar um bom momento. E creio que por todos estes motivos o Futebol Clube do Porto também partirá como favorito para este jogo. Por último, a questão do jogo do Benfica contra o Passos. Também um jogo com expectativas diferentes daquilo que possa ser eventualmente o habitual, para nós percebermos agora, como tu disseste bem, já com algum tempo de trabalho do Nelson Veríssimo à frente do Benfica, pelo menos uma semana completa, e com o retorno de alguns jogadores-chave e preponderantes que normalmente atuam no 11 do Benfica, alguma curiosidade, alguma expectativa para perceber então os primeiros sinais de Nelson Veríssimo no Benfica e que Benfica será este, ou que poderá ser este, até ao final da temporada sob o comando de Nelson Veríssimo. O Passos é uma equipa que tem vindo a crescer, que tem bons jogadores individualmente, tem o treinador que chegou há pouco tempo, César Peixoto, que também vai estar fora do jogo devido à Covid, o que não é bom, nunca é bom para nós treinadores estarmos afastados das nossas equipas nos jogos, muito menos para um treinador que acaba de chegar e que tem muito pouco tempo ainda com a própria equipa e que está ainda a transmitir as suas ideias, não poder estar presente no jogo. Portanto, temos aqui jogos que o histórico diz-nos determinados dados, circunstancialmente à data de hoje existem muitos mais dados que podem criar aqui alguma expectativa relativamente aos jogos que se adivinham. João Pedro, pegando aqui também já nas palavras do Eduardo em relação aos 3 jogos, aqui um bom resumo também de tudo o que vai acontecer, faço-te exatamente a mesma pergunta. Destes 3 jogos, qual é que é aquele que desperta mais curiosidade, tendo em conta todos estes contextos, cada um com o seu contexto, cada um com a sua história? Qual é aquele que achas que pode suscitar aqui alguma história diferente e que possamos não estar à espera? Olá a todos, um abraço especial ao Eduardo, já se percebeu que é uma boa contratação. Enfim, para nos substituir, se calhar, João, a tempo inteiro, não sei. É uma questão de se negociar. Talvez um dia, é uma questão de se negociar, não é? Mas sim, em relação aos jogos, obviamente que nós temos falado muito da questão do Benfica, da crise, das mudanças, e esta é uma semana importante também para Nelson Veríssimo, decisiva até, no sentido dele, junto da equipa, apresentar as suas ideias e de facto mostrar que está realmente disponível e pronto para mudar muita coisa no Benfica. E portanto, se na semana passada foi uma semana completamente atípica, não só pelo falecimento da sua mãe, como que esteve que ir à pressa para treinar a equipe e fez 2 treinos, foi jogar ao Dragão, foi tudo muito complicado, uma semana muito repleta de emoções. Esta semana com mais calma e com mais tempo e sem aquela pressão do dia-a-dia, o Nelson Veríssimo vai trabalhar com a equipa e, portanto, resta saber como é que vai aplicar as suas ideias num jogo em casa, em que o Benfica é amplamente favorito, vai ter novamente o confronto com os adeptos depois desse jogo com o Futebol Clube do Porto, portanto, será também aí um momento importante, a forma como os adeptos vão receber uma equipa que é completamente diferente daquela que viram na última vez que o Benfica jogou no Estádio da Luz, porque mudou o treinador, vai mudar o sistema tático, o Benfica já, entretanto, em uma semana ficou fora da Taça de Portugal e muito provavelmente fora da luta pelo título e, portanto, a semana passada foi absolutamente fatal, na minha opinião, para o Benfica e, portanto, é quase como que uma nova vida a partir do novo ano, precisamente, para o Benfica de Nelson Veríssimo. Eu acho que Nelson Veríssimo vai tentar muito seguir a linha de Bruno Lage. Já ouvimos fazer isso no Estádio do Dragão, em que mudou o sistema, em que apostou em jogadores da sua confiança, como o Gonçalo Ramos, e eu acho que vai continuar nessa linha. Vai dar certamente algumas oportunidades a jogadores como o Ferro, como o Tomás Araújo, talvez como o Jetson, como o Paulo Bernardo, talvez aqui tentar perceber se vai ou não puxar alguém da equipa B. Acredito, por exemplo, que já no mercado ele vai colocar esse seu cunho pessoal no sentido de apostar em jovens e, portanto, não vai, por exemplo, comprar um central como achava-se que podia comprar se o Benfica jogasse com 3 centrais. Portanto, vamos começar já a ver aqui o dedo de Nelson Veríssimo. Agora, o mais importante é que isto funcione, e porque se não funcionar, certamente que o Nelson Veríssimo será um treinador a prazo como os outros. Portanto, vai colocar as suas ideias, terá tempo para isso, e resta saber como é que se vai apresentar o jogo com o Passos, tendo em conta que já tem 3 jogadores muito importantes de volta, o Otamendi, o Grimaldo e provavelmente também o Darwin, portanto esses 3 quase certamente serão titulares. Eu acho que vai manter a aposta no Gonçalo Ramos e resta saber se vai fazer alguma outra alteração e garantidamente que não será André Almeida a jogar como defesa esquerda nem como defesa central
eu acho que acabou a sua sentença, o capitão do Benfica, no último jogo frente ao Porto. Em relação ao Estoril, eu acho que a expressão certa é aquela que o Ituano utilizou, ou seja, é um jogo que tem uma história completamente diferente, mediante todos estes casos positivos no Estoril, que é uma equipa com muita qualidade, que está a fazer um excelente campeonato no quinto lugar, que está numa série até negativa de resultados e provavelmente irá aumentá-la, porque o Porto, na forma como está, com 11 vitórias consecutivas no campeonato, com uma inconfiança e uma moral incrível para enfrentar este jogo, vai certamente tentar esmagar logo desde o início um Estoril completamente debilitado, com outra cara completamente diferente, provavelmente com vários jogadores do Sub-23 a jogarem também, e portanto será um jogo provavelmente sem história para o Futebol Clube do Porto. Em relação ao Sporting, perdão, tem a oportunidade de conseguir a melhor primeira volta de sempre. O João é que é o rapaz das estatísticas, mas eu já li um artigo em que o Sporting, se ganhar, faz de facto a primeira volta de sempre, chegando aos 45 pontos, e é absolutamente incrível. O Sporting tem apenas 2 empates e 0 derrotas, portanto um percurso incrível de Ruben Amorim, e portanto é mais essa motivação para juntar aquela que é mais importante, que é não deixar escapar o Futebol Clube do Porto. Ambas as equipas, eu acho que isto é importante. Também passo a bola para ti, Mário, e para o João. Eu acho que ambas as equipas sabem que não podem ceder pontos em lado nenhum, porque ambas estão muito, muito, muito fortes e são quase inquebráveis. O sistema tanto do Sporting como do Porto nesta altura é quase inquebrável, sobretudo no contexto nacional, e eu acho que ambas as equipas sabem que não podem facilitar. Obviamente vão perder pontos até ao final da época, isso é garantido, mas sabem que não podem facilitar e que este campeonato muito provavelmente se vai discutir nos jogos entre as equipas. O Benfica já, na minha opinião, ficou praticamente afastado quando perde com Porto e Sporting, e o Sporting e o Porto sabem que nos jogos entre eles vai ser muito importante a decisão do campeonato. João Rodrigues, pegando aqui também nesta última ideia do João Pedro, que me parece também interessante para discutirmos um pouco, achas mesmo que agora esta decisão de campeonato vai estar muito nestes duelos entre Futebol Clube do Porto e Sporting? Porque para já a ideia que dá é que tanto os Dragões como Leões vão sempre partir como favoritos e estamos todos com aquela certeza de que mais de uma forma ou de outra uma das equipas acabará mesmo qualquer uma das equipas acabará mesmo por ganhar frente ao seu respectivo adversário. E em teoria estas duas deslocações até poderiam ser das mais complicadas. Sabemos que o Santa Clara não está de facto numa temporada feliz, mas uma deslocação aos Açores é sempre uma deslocação aos Açores, e a equipa do Futebol Clube do Porto acaba por encontrar o Estoril até num contexto favorável, lá está, dada a infelicidade tremenda que o Estoril tem. Mais uma vez, olá a todos, e depois destas intervenções do Eduardo e João Pedro Oca fica difícil, a vez que está muito alta. Por isso é que eu já estou a mudar aqui a pergunta, porque... Exatamente. Mas, assim, o Sporting e o Futebol Clube do Porto parece-me que vão estar no mano a mano até a final, tenho pouquíssimas dúvidas. Não tenho praticamente dúvidas nenhumas que será uma luta a dois mesmo até a final, quer dizer, já deu para ver que o campeonato português desta temporada tem sido regra nos últimos anos, mas mais do que nunca este ano está muito assimétrico, quer dizer, Sporting e Futebol Clube do Porto com maior ou menor dificuldade, mas com muito mérito, sem dúvida, porque têm cada uma à sua maneira, com a sua filosofia, têm sido absolutamente esmagadores neste campeonato, dificilmente perderão muitos pontos. Nunca se sabe o futuro, mas será complicado perderem muitos pontos. Portanto, nos jogos que não o confronto direto entre os grandes, uma perda de pontos pode ser a morte do artista, portanto, Sporting e Porto sabem ter essa pressão que será quase proibitivo escorregarem em algum jogo no nosso campeonato. E sim, eu acho que em condições normais, olhando para esta jornada, teria tudo para ser uma jornada até escaldante, com o Porto a jogar na Amoreira, um estádio onde normalmente tem muitas dificuldades. No Porto costuma ser dificuldades de vencer na Amoreira, como tu disseste, e bem, Mário, uma deslocação às ilhas nunca é fácil, neste caso o arquipélago dos Açores, mas penso que o Sporting, mesmo assim, com maior ou menor dificuldade, vencerá o Santa Clara. O Futebol Clube do Porto, sim, há esta questão que tem sido tão falada da Covid, imensos casos de Estoril, já sabia que principalmente agora em janeiro, os jogadores não são pessoas diferentes de todos nós, não é? Portanto, já sabia que haveria muitos surtos nas diversas equipas, mas isto é como tudo, as equipas é que fazem os regulamentos, e ficou escrito e assente que com 13 jogadores do mínimo as equipas têm que ir a jogo, neste caso o Estoril tem equipa de sub-23, portanto torna-se difícil, penso eu, ao Estoril, por mais que queira argumentar e defenda o adiamento do jogo. Eu mais daqui a pouco posso falar um pouco mais sobre isto, mas percebo os argumentos, mas a partir do momento que está escrito que só com 13 jogadores do mínimo tem que haver jogo, torna-se difícil que não haja. Portanto o Porto, claro que à partida tem a tarefa facilitada, mais facilitada, não por culpa própria, claro,
mas mesmo assim acho que o Porto pode ter que soar para vencer. O Estrela é uma equipa com qualidade, tem uma equipa de sub-23 muito, muito interessante, pode haver até aquele estímulo de jovens a querer mostrar-se de uma grande monta como um jogo contra o Porto, portanto penso que não é favas contadas, mas claro que a tarefa fica muito mais facilitada. Mas este campeonato está até a fazer lembrar um pouco, por exemplo, aquele campeonato que o Porto ganhou com o saldo de gol de Kelvin, na altura também Porto e Benfica, que passearam praticamente ambas no campeonato, foi um tac-a-tac até a final, em que se percebia que uma perda de pontos de algumas num jogo, em que não estivesse nos planos perderem pontos, poderia ser na altura a morte do artista, foi o que aconteceu precisamente com o também Estoril. ao Benfica, exatamente, que na acabou altura. por se decidir. O Estoril empatou na Luz antes do jogo do Kelvin. O pessoal fala muito do jogo do Kelvin, mas não esquecer que o Benfica empatou com o Estoril poucos dias antes e ficou Com o gol do Jefferson. com o gol do Jefferson, exatamente. Com o gol do Jefferson as coisas ficaram muito complicadas. Portanto, é um campeonato que me está a fazer lembrar esse, e também concordo que o Benfica, e já disse aqui, tem uma tarefa muito complicada, porque se fosse só uma equipa, para mim já era difícil, ainda para mais neste campeonato, mas era possível. Quer dizer, Sporting e Porto começarem agora do nada a tropeçar, e o Benfica, e mais do que tudo, o Benfica a começar a ganhar os jogos todos, parece um pouco mais complicado. Eu não coloco o Benfica fora deste combate, não atiro o Benfica ainda ao tapete, mas vamos ver o que fazem Sporting e Porto até ao clássico entre ambas, que já não falta tanto assim quanto isso. Salvo erro, estamos a falar da 21ª jornada, portanto falta cerca de um mês, falando assim por alto, penso eu, para esse escaldante Futebol Clube do Porto, do Sporting. Veremos o que ambas as equipas fazem até lá, e o que é que o Benfica também vai fazer até lá. Mas, de facto, o Porto e o Sporting, da forma como se apresentam e da forma como, com aparente facilidade, até ganham todos os seus jogos. Aliás, o Porto agora contra o Benfica venceu os dois jogos com facilidade, porque é mesmo assim, tanto para a taça como para o campeonato. Não teve propriamente que soar muito para o lado vencido o eterno rival, portanto fica bem exposto como o Sporting e o Porto estão muito acima da concorrência, e mérito total para os seus treinadores, Sérgio Conceição e Rubén Amorim, que meteram as suas máquinas tão bem oleadas, vai ser difícil pará-las no contexto nacional. João, deixa-me só acrescentar que eu não estou a tirar o Benfica para fora do tapete também, e para as pessoas que estão em casa e que nos ouvem, aquilo que eu estou a dizer é que também, de acordo com a história, de acordo com o momento, e tendo em conta que Nelson Veríssimo, com toda a legitimidade, e provavelmente também irá falhar algum teste, um ou outro teste, é porque está em fase de experimentação, digamos assim, está quase que em fase de laboratório. O provável, do expectável, é que o Benfica não tenha essa capacidade de recuperar, até porque, do outro lado, e não menos importante, se calhar até mais, há duas equipas muito fortes, por isso é que eu estou a dizer que o Benfica tem muito poucas possibilidades de chegar ao título. Isto é factual, mas obviamente que não está descartado, falta uma volta pela frente, e o Benfica até pode surpreender, e até seria muito positivo o Benfica voltar a entrar na luta para bem do campeonato, para bem do futebol português. Acho que seria de facto fantástico ver as três equipas, tal como se projetava no início da época, que seriam as três até ao fim, e que, apesar deste percalço do Benfica, os encarnados consigam chegar-se à frente, e uma luta a três para os adeptos de futebol, para os jornalistas, para toda a gente, será muito mais aliciante e mais quente do que uma luta a dois. Se fecharmos aqui... Mário, se permites, o Benfica, por exemplo, lá está, é quase inevitável, acho que faz um bocado de parte de todos os comentadores recordar constantemente a época 18-19, do lado do Benfica, porque de facto há várias semelhanças, até pelo timing da saída do treinador, neste caso Jorge Jesus. O Benfica na altura era praticamente dado como desaparecido em combate, e depois até, eu acho que nos primeiros tempos do Bruno Lage até jogou sem grande pressão, quer dizer, a equipa sentiu que foi quase posta de lado, ia ganhando e goleando, desde cedo começou a golear. O Porto também teve ali uma quebra, mas, reforço, na altura era só uma equipa, o Futebol Clube do Porto. Agora as duas é complicado. Agora o Benfica sentado agora numa onda de goleada e a jogar até com menos pressão. E eu acho que essa é mais uma razão para Veríssimo ter aqui uma oportunidade também até para testar alguns jovens. Quer dizer, o Benfica, por exemplo, agora vai jogar em casa contra o Passos Ferreira. Não é a desvalorizar o Passos, claro que não. Mas é como se costuma dizer, se Paulo Bernardo, por exemplo, um Paulo Bernardo desta vida, não jogar agora, quando é que joga? Quer dizer, um jogo em casa com o Passos, o Benfica tem mais do que a obrigação de vencer. Paulo Bernardo sempre que entrou não fez nada por desmerecer a oportunidade que foi concedida. Acho que é nestes jogos também que se começa a dar oportunidades a estes jogadores. E Lage ganhou muito com isso na altura, quando pegou na equipa, quando apostou muito nos ferros, no João Félix, foi um autêntico ET, é verdade. Mas são jogadores que até pela sua juventude, parece-me na altura, jogavam, não jogavam com pressão, jogavam mesmo, não estavam sob brasas, e o Benfica ganhou muito com isso. E acho que o Benfica pode ganhar algo com isso também nesta altura, ao invés de estar sempre a apostar em jogadores que têm sido cada vez mais criticados pelos adeptos, que têm, de facto, marcado passo. Portanto, eu acho que o Benfica também tem a ganhar com isso, em apostar em 2, 3 jogadores mais fora da caixa, qualquer adepto, sem pressão, podem dar mais a equipe. Qualquer diretor gosta disso, não é? E muita atenção, há uma questão importante. O
basta olhar para o rival, para o Sporting, e que está bastante bem, como já disseram, e perceber-se que no último jogo a equipa estava a perder e o Ruben Amorim não teve problema nenhum em lançar o Geni Catamo, que não tinha um único jogo pela equipa principal. Portanto, sim, acho que aqui e também no Porto basta ver, a mudança de paradigma. os exemplos do Fábio Vieira e do Vitinha, não é? Se calhar foram dois dos melhores jogadores da equipa nos últimos 2 jogos. Se me permitem, há aqui uma situação, eu concordo com aquilo que ambos disseram, mas há aqui uma situação do ponto de vista daquilo que é a gestão do próprio balneário. Não há treinadores iguais e mesmo este plantel, relativamente a esse plantel do Benfica na altura, para um dos grandes problemas deste Benfica passa muito pelo desequilíbrio tremendo que existe dentro do balneário, em termos de quer em número de posições, quer até mesmo em termos de perfil competitivo de diversos jogadores. E é verdade que há muitas semelhanças, mas este plantel, na minha opinião, dado o momento e dado todas estas situações que tem, é muito mais difícil de ser gerido, quer de fora para dentro, quer de dentro para fora, bastante mais difícil de ser gerido, e parece-me a mim também que a estrutura, toda a cobertura que existe por volta ou acima do treinador, também carece de algumas soluções e também carece de alguns polimentos, se quisermos, coisa que não se assistia há uns anos atrás. Portanto, eu concordo em parte com aquilo que estão a dizer, mas da mesma forma que muito mérito para o Bruno Lage e da mesma forma que nós dizemos muitas vezes que a questão com a saída do treinador não se resolve todos os problemas, simplesmente, normalmente, é o caminho mais rápido e o caminho mais fácil para fazer algo, mas a profundidade dos problemas, quer-me parecer a mim, são diferentes e maiores nesta época do Benfica relativamente à assunção do Bruno Lage na altura, no Benfica de então. Sim, Eduardo, e também desperta outro tipo de mentes, não é? Ou seja, com esta chicotada, não é só o treinador que muda, mas os próprios jogadores, os próprios diretores, a própria postura de toda a gente acaba por mudar. Este é quase um efeito bola de neve também, não é? Pelo menos é isso que se espera. Exatamente, esse é um dos grandes intuitos a quando destas chicotadas, mais ponderadas ou menos ponderadas, mas esse é um dos intuitos. Portanto, neste momento eu creio que o Nelson Veríssimo tem algum crédito, e terá algum crédito, faz parte da estrutura, entra num contexto, como tu falaste bem, bastante difícil, quer pessoal, quer profissional, e portanto terá sempre aqui algum crédito para... Portanto, os holofotes estão claramente em cima da resposta individual dos jogadores e depois enquanto equipa, enquanto grupo, e à estrutura relativamente àquilo que eventualmente possa ser o ataque ao mercado agora em janeiro. Só para fecharmos o tema de três grandes e fazermos aqui a antevisão, houve aqui uma nota dominante que eu queria destacar, que é precisamente com o facto de termos duas equipas a destacarem-se muito em relação às restantes, o passeio, como dizia o João Rodrigues, de Sporting e Futebol Clube do Porto, noutros tempos foi o Benfica. Eduardo, só para fecharmos aqui este tema, não te parece que acabamos por estar aqui também numa toada, lá está, de cada vez maior superioridade destas três equipas perante as outras, que o fosso está a cavar-se cada vez mais, e tu, como treinador de futebol, e já passaste por equipas que têm de facto outras ambições no campeonato, a ti particularmente, e daí também ser interessante ouvir outra perspectiva, preocupa-te? Achas que isto é uma realidade? Cada vez mais as equipas de meio da tabela, se é que lhes podemos chamar assim, equipas de meio da tabela e equipas que estão a lutar pela manutenção, estão cada vez mais distantes dos três ditos grandes? Repara numa coisa, nós podemos analisar isto sob dois pontos de vista. O ponto de vista financeiro, okay, que te pode abrir depois outras portas, e aí claramente te digo que o fosso vem a aumentar e a tendência será para continuar a haver esse aumento. Porquê? Porque nós não podemos dissociar aquilo que é o nosso campeonato daquilo que é a nossa sociedade. E aquilo que nós também vemos na nossa sociedade é que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Portanto, e aquilo que vem a acontecer dentro do próprio campeonato é mesmo isto. Os grandes estão cada vez maiores e os outros são cada vez mais os outros. E depois, relativamente sob o ponto de vista do futebol, daquilo que é o nosso produto enquanto futebol nacional,
aí já é um contraditório, porque aí eu vejo paulatinamente e todos os anos nós vimos que do terceiro ou do quarto até ao oitavo, nono, todos os anos nós temos várias equipas a passar por aqueles patamares, o que significa que a qualidade média tem vindo a aumentar naquilo que é o futebol praticado e naquilo que é o jogo jogado. Tem vindo a melhorar, tem vindo a aumentar. E isso é algo que nos deixa otimista. Depois temos essa barreira, que tem a ver com direitos televisivos, etc., com a distribuição e outras questões, financeira, que não permite bons projetos que nós temos no nosso futebol, que ocupam estas posições, que não lhes permite depois poderem dar um salto diferente. Ou seja, nós estamos a ficar melhores em termos médios, mas o fosso continua a existir e vai continuar a existir se não forem feitas reformulações, nomeadamente nesta questão que te falei dos direitos televisivos. Muito bem, vamos prosseguir então, e acaba por ficar feita esta análise, penso que mais explorada era impossível. João Rodrigues, vou começar por ti, momento mais e menos da semana para ti. Olha, o momento mais, para mim, vai para João Moutinho, que em Old Trafford decidiu o jogo para o Wolverhampton. Justíssimo. João Moutinho, eu sei que és um admirador, confesso, João Moutinho, portanto agora estás aí todo contente, mas também sou um adepto de João Moutinho, admiro muito o seu a sua capacidade de se reinventar, aos 35 anos, quer dizer, os anos parece que não passam por ele, manter sempre um rendimento super constante. Tem uma carreira que fala por si. Agora no Wolverhampton tem sido também decisivo constantemente, tem sido um jogador com grande produção nos comandados de Bruno Lage, e agora com um belo golo, já na reta final do encontro, deu uma saborosa vitória ao Wolverhampton, uma equipa recheada de portugueses em Old Trafford, e de facto o Moutinho é o rosto também de uma geração, há tanto ano em top, uma grande carreira no Sporting, no Porto, no Mónaco, no Wolverhampton, várias fases finais pela seleção, e de facto é um jogador ainda com muito importante no ser de qualquer equipa, um comandante no meio campo, ele, como costuma dizer, que controla a zona das máquinas, não é? Portanto, aqui um aplauso para João Moutinho, que aos 35 anos está a fazer uma grande temporada ao serviço do Wolverhampton, um nível muito alto na Premier League. Para mim, o momento menos vai para toda a polémica que continua a decorrer em relação a possível adiamento de jogos ou não. Eu sei que não é um exclusivo português, ainda agora em Espanha, em relação ao Mallorca, Barcelona, houve muita polémica, mas em Portugal, que lá está, custa muito a perceber porque é que os clubes constantemente estão, é que definem as leis do nosso futebol, digamos assim, e depois, se for preciso 2, 3 dias após assinarem regras e concordarem com as mesmas, são os primeiros a colocá-las em causa. Não estou aqui também claramente a libar a Liga, que também tem sido, a meu ver, muito incompetente a lidar com esta temática da Covid em variados momentos. Tem havido muita falha de comunicação, mas faz uma confusão como é que, passado pouquíssimo tempo de regras serem provadas, como esta, regras ir para a frente, como esta de as equipas terem que ir a jogo com pelo menos 3 jogadores disponíveis, coloca-se logo em causa a realização dos jogos ou não. Eu quer dizer, não sou um especialista na matéria, acho que cada caso é um caso. Acho que se tem que olhar muito para aquilo que também tem sido feito na Premier League. Também tem havido algumas polémicas, treinadores a queixar-se pela realização de alguns jogos, mas a verdade é que a Premier League não tem hesitado muito na hora de adiar vários jogos, e aqui no campeonato já era sempre um celeuma muito grande, que acho que era completamente evitável, como no caso aqui do Estoril Porto, porque lá está, não há uma comunicação uniforme dos clubes. Um clube hoje diz uma coisa, depois se lhe toca a ele passar 3 dias diz outra, e portanto acho que não saímos a ser para torto. João Pedro. Em relação ao meu momento mais, um bocadinho também de encontro àquilo que o João estava a dizer em relação ao João Moutinho, eu acho que vou destacar o Bruno Lage, porque já está a fazer já está a deixar a sua marca. Completou há pouco tempo 3 anos como treinador principal ao mais alto nível, quando se estreou no Benfica, e já falámos disso aqui também. O carisma que ele tem, logo o impacto imediato que ele tem nas equipas, voltou a verificar-se agora no Wolverhampton. Portanto, não foi um acaso aquilo que ele conseguiu fazer no Benfica. E no Wolverhampton, nós dissemos aqui já várias vezes, ele começou mal, mas criou impacto nos jogadores e criou impacto nos adeptos e na direção. Apesar de ter perdido, a equipa perdia, mas jogava bem. É isto mesmo, a equipa perdia, mas jogava bem, os processos estavam lá, os jogadores estavam certos daquilo que o treinador queria para a equipa, e isso está agora a provar-se, porque houve paciência e deram-lhe tempo para que ele provasse as suas qualidades e as suas ideias.
ganhou em Old Trafford, ganhou com toda a justiça. Mais do que isso, já há uma música dedicada ao Bruno Lage por parte dos adeptos. A forma como ele fala em inglês fez-me lembrar também a forma como eu falava aqui em português. Uma linguagem simples, é verdade que às vezes algo repetitiva, mas a explicar o jogo, a querer focar-se naquilo que é o jogo, sem uma ponta de vaidade, e eu apreciava muito a forma como ele comunicava e continuo a apreciar. Deixa-me já também dar aqui uma nota um bocadinho forçada, mas já que entra aqui no tema mercado, que é esta nova disputa entre Real Madrid e Barcelona pelo Erling Haaland. Eu gosto destas coisas, acho que os adeptos de futebol também gostam destas coisas, estas novelas de bastidores, estas conversas entre dois grandes rivais por um grande jogador, e o Haaland vai decidir supostamente o seu futuro a partir da próxima época, vai decidi-lo já este mês, e portanto há alguma expectativa para perceber para onde é que vai este grandíssimo jogador norueguês, tanto para Real Madrid como Barcelona. Portanto, parece dar ares daquelas lutas antigas pelos grandes jogadores. João Pedro, particularmente disso. Eu gostava que ele fosse para o Real Madrid, acho que é um clube mais sólido nesta altura e com mais bases para ele vingar e para ser estrela, mas se o Real Madrid quer um Mbappé, dificilmente terá os dois. Portanto, imaginei o que seria Mbappé no Real Madrid e Haaland no Barcelona, seria de facto fantástico. Já basta de Vinícius e Benzema, não é? De regresso talvez aquelas lutas entre Ronaldo e Messi, portanto seria aqui de facto uma revolução de extraterrestre, digamos assim. Em relação ao momento que vem também de Espanha, aquele rapaz, eu não sei se vocês viram a história, um rapaz que tinha apenas 17 anos e que lutava contra um cancro em estado muito avançado. Ele notabilizou-se ao ir a ver os jogos do Betis, que era o seu clube do coração, de maca, numa cama hospitalar, ligado por todo lado a vários jogos. Portanto, uma fundação e também o próprio Betis proporcionavam-lhe este último desejo que ele tinha, era de ver o seu clube do coração em vários jogos, e ficar de facto na retina aquelas imagens dele nas bancadas de maca a ver os jogos e a conhecer os seus ídolos. O Joaquim, que é um capitão do Betis, desmanchou-se em lágrimas quando o viu. Portanto, momentos muito emotivos, e ontem esse rapaz faleceu com um cancro muito avançado. Portanto, é um momento menos para mim da semana, mas por outro lado também é um momento mais no sentido em que ele faleceu a fazer aquilo que mais gosta, e todos os clubes entraram de facto nesta onda de solidariedade para fazer de facto as delícias deste rapaz, e portanto é o meu destaque. Acaba por ser um momento negativo porque é a morte do rapaz com cancro, mas um momento também positivo pela forma como o futebol se agarrou a este ato solidário. Muito bem, para fecharmos esta ronda, Eduardo, vou-te pedir duas coisas. Primeiro, o teu momento mais e menos, e depois, aqui temos de colocar o João Rodrigues à prova. Vais lançar aí dois, três jogos que queiras, e o João Rodrigues vai ter a obrigação de os adivinhar. Muito bem. Ora, eu vou destacar como positivo, porque lá está, nós treinadores temos sempre a tendência e olhamos sempre para as soluções, ou seja, nós contabilizamos problemas, mas andamos à procura das soluções. E esta questão da Covid, que ambos tocaram, é verdade, é um problema e que deve ser resolvido, mas eu gostaria de destacar aqui, até para dar razão a ambos os colegas de painel, não só a questão do Bruno Lage e a questão do João Moutinho, mas a resposta que tem sido dada por parte dos treinadores, todos em geral, quer cá em Portugal, quer os portugueses por esse mundo fora, que são muitos, a resposta que tem sido dada em termos de eficácia no treino relativamente a estas questões de ficar sem treinar um dia, ficar sem jogadores no outro, depois ter que treinar em casa, depois ter que voltar, a eficácia que tem revelado no seu planeamento e preparação dos treinos, a assertividade com que têm comunicado para conseguir passar a mensagem, para ainda assim conseguir ter resultados e rendimento. E a competência que tem revelado num momento que é de dificuldade, e mais uma vez, nós cá, Portugal, temos dado o exemplo desportivo de uma resposta à altura relativamente àquilo que são as competências do treinador, e temos-lo feito muito bem, e neste caso, vocês destacaram e bem o Bruno no Wolverhampton, que tem tido também extrema competência, mas há muitos mais portugueses também por esse mundo fora que sofrem com esta questão da Covid e têm dado uma resposta também muito capaz, eficaz e assertiva relativamente a esta questão. E portanto seria esse, com um ponto negativo, transformá-lo num positivo. E depois, como negativo, eu destacaria uma notícia que saiu esta semana relativamente a um jogador na Holanda, creio, que terminou a carreira aos 30 anos.
E uma das justificações que esse jogador deu foi que perdeu a paixão pelo jogo, não se identifica com este futebol. Começa a ser um traço relativamente comum em algumas situações, isto começar a acontecer com alguns jogadores nesta faixa etária, que são jogadores que não são velhos, são jogadores que também não são novos, mas são jogadores que já têm alguns anos de carreira para perceber o que é o futebol e como é que está o futebol. E isto penso eu que devia ser olhado de uma forma relativamente séria, para perceber a fundo este tipo de motivações. Depois, relativamente ao desafio, ora bem, eu vou tentar ver se a coisa corre bem. A pergunta que eu faria é se é possível ser assim. Quando é que foi a última vez que o Santa Clara ganhou ao Sporting nos Açores? É dentro disto mais ou menos o desafio que me lançaste ou é um jogo específico? Não, pode ser assim, mas Vamos deixar. Eu lá de lá Isto é chegar. roda livre, pá, o homem é roda livre. é pá, o homem roda livre, calma. Isto agora cada vez está mais difícil. Sporting nos Açores. Espera aí, só um bocadinho, por favor. Sporting nos Açores. Olha, é assim. Sporting nos Açores. Portanto, o Santa. Eu estava a tentar. Eu não sei se estou a dizer um grande disparate. O Santa Clara voltou em 2019. Eu tenho a ideia. Eu acho que o Sporting nunca perdeu nos Açores contra o Santa Clara. Não sei se estou a dizer um grande disparate. Se perdeu foi só uma. Sabes a resposta, Eduardo, ou não? Nunca perdeu. Na minha Nunca perdeu, opinião, pois não? sim, aquilo que eu fui procurar Pronto, e exato. ver, eu creio que nunca terá perdido. Não, nunca perdeu. Só para campeonato, para campeonato. Para campeonato nunca perdeu, não. Não, ganhou 5 vezes, empatou uma. Empatou uma em 2000, 99, 2000. Foi primeira jornada logo. E agora, Eduardo, um resultado. Podes mandar um pedido de resultado. Duas equipas, manda duas equipas e ele tentar adivinhar o resultado. E a época, claro. Eu depois posso confirmar aqui, se quiseres. Ora, época de 2001, Benfica-Porto. Para o campeonato ganhou o Benfica 2-1. Pronto, esta era mais fácil. Quem é que marcou? Já que fiz uma assim mais difícil a primeira, agora. Quem marcou 2 golos o Van Hooijdonk. O segundo gol é meias entre o Roger, lembras-te, o Roger Galera e o Van Hooijdonk. Achei do Van Hooijdonk. Mário, mas eu acho que passou aqui um bocadinho despercebido que o João, eu disse que o Sporting tinha empatado só uma vez nos Açores com o Santa Clara em 99, 2000. E o João completou essa informação. É verdade. Podes repetir, João, porque eu acho que passou um bocado despercebido. Não, isso foi primeira jornada de 99, 2000, foi o primeiro jogo de sempre de uma equipa açoriana na Liga, não é? E o Santa Clara orientado por Manuel Fernandes, figura histórica do Sporting, esteve a ganhar 2-0, aos 20 minutos, 25 minutos já ganhava 2-0, algo do género, e o Sporting depois empatou o jogo. No jogo que estreou, entre outros, Peter Schmeichel, no futebol português. Quem é que marcou os gols do Sporting? Lembras-te? Isso já é mais complicado. Eu acho que o Acosta marcou pelo menos um gol, mas não te garanto. Olha, e já agora, nessa jornada, quais foram os resultados do Benfica e Porto? Mas marcou, o Acosta marcou, João. Marcou? E o outro gol não foi do Molgrado Anus? Vê lá, talvez. Não, foi o Edmilson. Ok, mas o Anus chegou, o Anus que faleceu. Anus jogou, sim. Exato. O Porto e o Benfica empataram também. O Porto empatou no Bessa com o Boa Vista, no jogo de abertura desse campeonato. Os 2 gols do Santa Clara foram do Jorge Gamboa. Exato, Gamboa. Fica aqui a informação toda dada. Também. E o Benfica empatou em Vila do Conde, contra o Rio Ave 1. Pronto. Tira o meu chapéu ao João, parabéns. Não. Isto é outro nível. Bom, do nosso lado está tudo em relação à análise, mas, claro, não podemos fechar o nosso programa sem irmos à Zona de Apostas Betano. Zona de Apostas Betano. Ora, chegamos à Zona de Apostas Betano. João Pedro Oca, ainda não comecei por ti hoje, vai ser agora. Prognóstico para o Santa Clara Sporting. Sim, até porque eu ainda não acertei nenhuma. Pois, vais ter aqui... Já vamos aí em 10 programas, acho que ainda não acertei nenhuma. Portanto, acho que agora vou acertar da vitória do Sporting por 2-0. Eduardo, teu prognóstico para o Santa Clara Sporting? Olha, eu no Europeu, a última vez que fiz isto, normalmente não corria muito bem. Mas eu vou arriscar numa vitória do Sporting 2-1. Muito bem, eu vou para o 3-1 para o Sporting.
e vou fechar aqui com o João Rodrigues. João, do teu lado. Olha, eu acho que o Sporting vai ganhar por 2-0, com o primeiro golo aos 27 minutos e o segundo aos 74. E em relação às odds betando para este jogo entre Insulados e Leões, para a vitória do Santa Clara, odd betando de 7,40, empate 4,35 e para uma vitória do campeão nacional 1,36. Muito bem, está tudo dito em relação a mais um Deixem-se de Tangas. Muito obrigado, acima de tudo, Eduardo, por ter estado aqui connosco. Foi um gosto ter-te aqui connosco na análise, na antevisão, neste caso, dos jogos que aí vêm. João Rodrigues e João Pedro, também muito obrigado mais uma semana por estarem aqui comigo. Em breve estaremos também de volta a estúdio, portanto, hoje foi ainda mais uma vez ainda à distância. Já tenho saudades vossas também de gravar lado a lado e será certamente para breve. Portanto, já sabem, continuem a acompanhar o nosso programa, subscrevam o canal, claro, e portanto fiquem bem. Para a semana cá estaremos com mais 2 programas. Um abraço e até lá. Um abraço. Obrigado, tudo bom, tchau. Obrigado. Programa patrocinado por Betano.